Os ácidos nucleicos são macromoléculas feitas de nucleotídeos e que formam dois componentes das células, o DNA e o RNA. Eles recebem esse nome pelo fato de possuírem caráter ácido e por serem encontrados no núcleo da célula. É a partir das moléculas de DNA e RNA que são sintetizadas as proteínas, as células se multiplicam e ainda ocorre o mecanismo de transmissão das características hereditárias. Além disso, os nucleotídeos são importantes em diversos processos, como a síntese de alguns carboidratos e lipídios e a regulação do metabolismo intermediário, ativando ou inibindo enzimas. Os nucleotídeos apresentam três componentes básicos: um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Ligam-se através de ligações fosfodiéster entre açúcar e o grupo fosfato. Bem, galera, eu vou estar esclarecendo para vocês sobre a pentose e quais as diferenças da desoxirribose e da ribose. Bem, o nucleotídeo ele é formado por uma pentose que é composta por 5 moléculas de carbono, que elas estão ligadas a uma base nitrogenada comum, que no caso da desoxirribose, que está presente no DNA, é a citosina, adenina, timina, guanina, e no caso da ribose, que está presente no RNA, é a citosina, adenina, guanina e uracila. E essa pentose ela também está ligada a um grupamento fosfato, que quando essa molécula está sem o fosfato, ela passa a se chamar de nucleosídeo. Já quando ela tem a presença do fosfato, ela se torna o tão falado nucleotídeo. Mas como é que eu vou saber qual é a diferença da desoxirribose para uma ribose? Bem, gente, a ribose ela está presente apenas no RNA, já a desoxirribose ela está presente no DNA. Falando um pouco da estrutura da pentose, como vocês podem observar aqui nessa imagem, existe uma hidroxila que diferencia uma pentose da outra. Na ribose, existe essa hidroxila na sua estrutura, porém na desoxirribose, essa hidroxila ela perdeu seu oxigênio, ficando apenas com o hidrogênio, que daí vem o seu nome desoxirribose, que é a perda do seu oxigênio. Então, a partir de agora, vocês já podem diferenciar uma desoxirribose para uma ribose. As bases nitrogenadas são compostos químicos que têm anéis, são pouco alcalinos e possuem nitrogênio em sua composição, sendo que são divididas em bases púricas ou purinas e bases pirimídicas. Especificando melhor, as bases púricas elas possuem um anel hexagonal e pentagonal de carbono e nitrogênio, sendo que fazem parte desse grupo a adenina e a guanina. Já as bases pirimídicas, elas são menores que as púricas e formadas apenas por um único anel hexagonal de carbono e nitrogênio, sendo a citosina, timina e uracila presentes nesse grupo. Então temos adenina, timina, sendo que a timina pertence exclusivamente ao DNA, guanina, citosina e uracila, e essa última pertence exclusivamente ao RNA. Sobre a ligação delas entre si, que são feitas por pontes de hidrogênio, a guanina e citosina sempre ficam juntas, independentemente de ser DNA e RNA, enquanto que a adenina se pareia com timina no DNA e com a uracila no RNA. A timina, que é apenas encontrada no DNA, se pareia com a adenina, sendo que ela tem substâncias que dão origem a uma molécula em um único anel. Já a uracila, que faz par com a adenina no RNA, possui um anel simples e difere da timina por não ter o grupo metila em sua composição. As bases, elas possuem um caráter hidrofóbico. Além disso, ficam empilhadas e seus anéis ficam quase paralelamente, tendo uma interação de polo. E esse empilhamento que faz com que elas não toquem na água e mantenham a estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos. Comparação DNA e RNA na estrutura. O DNA é a sigla de ácido desoxirribonucleico, é uma molécula formada por duas cadeias na forma de uma dupla hélice que são constituídas por um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. O RNA é a sigla para ácido ribonucleico, que é uma molécula também formada por um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. O DNA e o RNA são ácidos nucleicos que possuem diferentes estruturas e funções. O DNA é responsável por armazenar as informações genéticas dos seres vivos. E o RNA atua na produção de proteínas. Essas macromoléculas são subdivididas em unidades menores, os nucleotídeos. Na estrutura, quanto ao número de fitas, normalmente o RNA apresenta uma hélice simples,
enquanto o DNA em uma dupla hélice. Localização. Na célula, o DNA é encontrado no núcleo e o RNA é produzido no núcleo, mas migra para o citoplasma.